Olá pessoal, vamos para a aula de número 14. Então nós estamos nesse curso aqui para tentar entender esse conflito, esse emaranhado desse conflito que está acontecendo na Ucrânia, com a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. E a gente já passeou por várias aulas e agora estamos na 14ª. Vamos ver qual é o tema que a gente vai ver agora, certo pessoal? Então aqui vocês podem ver a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia. Qual é o tema que a gente vai discutir nesse momento? Fim da União Soviética. Então a gente estava discutindo a Guerra Fria em duas aulas e com o final da Guerra Fria, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, nós vamos discutir a questão do fim da própria União Soviética, né? Como se deu esse fim da União Soviética? Primeiramente, há uma crise no socialismo real, né, da própria União Soviética. Por que a gente chama de socialismo real? Porque existia um socialismo científico pregado por Marx e Engels, mas depois com alguns governos, sobretudo com a morte de Lenin, que foi o grande líder da Revolução Bolchevique socialista de outubro de 17, Lenin morre em 24, e em 24 quem assume vai ser Stalin, implantando um regime opressor, um regime totalitário que subverteu as ideias de Marx e Engels. Então nós tivemos um socialismo real e ele entrou em crise, né? Por conta de quê? Quais foram os elementos que vão explicar? O modelo unilateral do industrialismo apoiado no tripé, na chamada indústria de base, de armas e aeroespacial. Então houve uma prioridade a esses ramos da indústria e deixou-se de investir em bens de consumo não duráveis, como roupas, produtos de higiene, alimentos, né? Era mais fácil você, no final da União Soviética, nos anos 80, você frequentar uma fila para comprar comida, era mais difícil você comprar comida, faltava nas prateleiras dos supermercados e era mais fácil você comprar armamentos, né? Então veja, a União Soviética não acompanhou o ritmo de desenvolvimento tecnológico dos países do Ocidente, como os Estados Unidos, né? Mikhail Gorbachev, né, foi o secretário-geral do Partido Comunista, que ele assumiu em 1985, e ele promoveu essas duas políticas, já tentativa de abertura econômica e política da União Soviética para inserir a União Soviética, os antigos países da União Soviética, no regime capitalista, né? Então ele implantou a perestroika, que era uma reforma econômica através de mecanismo de mercado, com abertura de investimentos estrangeiros, e a glasnost, que era uma reforma política através da liberdade de expressão e manifestação além do pluripartidarismo. Então, quebrando a lógica do unipartidarismo, em que o Partido Comunista dominou a cena política durante toda essa fase da formação e expansão da União Soviética. Houve a queda dos governos socialistas no leste europeu, nos anos 80, com uma forte crise. Está aqui o símbolo da Praça de Moscou, né? A perestroika, né? E a glasnost, e aqui o maior símbolo dessas duas reformas, que foi Mikhail Gorbachev, né? Bom, nesse pano de fundo, em 1985, subiu ao poder Mikhail Gorbachev, como a gente já falava, tratava-se de um governante muito jovem pelos padrões da burocracia soviética, tratava-se também de um político que via necessidade de reforma para evitar o colapso do seu país, e Gorbachev procurou promover a perestroika, que é a reestruturação da economia, desmilitarizando-a e descentralizando. Introduziu elementos da economia de mercado, como a gente já viu, abrindo a União Soviética para o capital estrangeiro, promovendo privatizações, fechando empresas deficitárias. Nesse sentido, talvez tentasse repetir a nova política econômica de Lenin lá em 1920, né? Ao contrário de seu antecessor, Gorbachev promoveu simultaneamente uma abertura política, a que chamou de glasnost, a transparência. Com ela estabeleceu o pluripartidarismo, aboliu a censura e libertar os políticos, além de incentivar a liberalização dos regimes dos países no leste europeu, né? Aqui nós temos o maior símbolo do fim da Guerra Fria, que foi a derrubada do Muro de Berlim, que era o símbolo da Guerra Fria, que separava a capital da Alemanha em duas, né? A República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemanha. E em 89 a população pega picaretas, ferramentas e toma a iniciativa de derrubar o muro, como vocês podem ver nessa imagem. Foi televisionado ao vivo, né? Foi um feito histórico, né? A União Soviética entrou em colapso nos anos finais da década de 80. Essa derrocada está relacionada com o desgaste do modelo comunista de governo implantado na Rússia em 1917 e difundido para outros países do leste europeu nas décadas seguintes, sobretudo durante o período do totalitarismo stalinista, como a gente já havia dito, né? O governo centralizador e coercitivo da União Soviética, a partir de 1970, foi se tornando incompatível com a realidade da globalização e da modernização tecnológica, apresentada pelos países onde predominava a cultura política democrática e a economia do livre mercado. Na semana anterior da dissolução formal do fim da União Soviética, as 15 repúblicas que formavam essa união
exceto os estados bálticos, né, e a Geórgia, assinaram o protocolo de Alma-Ata, estabelecendo formalmente a CEIA, que é a Comunidade dos Estados Independentes, né, declarando que a União Soviética tinha deixado de existir. As revoluções de 1989 e a dissolução da União Soviética também assinalaram o fim da Guerra Fria. Aqui os últimos acontecimentos. Em 1990, sob o comando do chanceler ocidental Helmut Kohl, o país da Alemanha é reunificado. Então, em 1990, veja, a Alemanha ficou separada em duas, em República Federal da Alemanha no Ocidente e República Democrática da Alemanha no Oriente, desde 1949, com a Conferência de Potsdam, como a gente viu na aula anterior, até 1990, com a crise do socialismo real no leste europeu e, a partir do chanceler ocidental Helmut Kohl, houve essa reunificação da Alemanha e, novamente, a Alemanha forma um único país. Em 1991, as ex-repúblicas soviéticas, com exceção das 3 nações bálticas, como a gente já tinha dito, Letônia, Lituânia e Estônia, criaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEIA. Como vocês podem observar aqui, é uma comunidade formada por um processo de cooperação econômica, de transferência tecnológica, né, de fortalecimento das relações militares, políticas, entre esses países que, com o final da União Soviética, iria perder se tornasse isolado, né, sozinho. Por quê? Porque eram nações frágeis do ponto de vista econômico, necessitava de investimentos, né, de fontes de suprimentos de energia, que a Rússia era o país satélite, o principal país da União Soviética, que fornecia esses recursos para as nações vizinhas. Então, com essa separação da União Soviética, com esse fim da União Soviética, foi necessário criar outra organização de cooperação entre esses países menores, que é a CEIA. Né? Vocês podem observar aqui os países: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadjikistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Somente essas 3 nações bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia, não formaram a chamada CEI. Então, o fim da União Soviética, né, se deu em 26 de dezembro de 1991. Foi um colapso espetacular que deixou o mundo perplexo. Né? A dissolução da União Soviética ocorreu em 26 de dezembro, como resultado da declaração número 142H do Soviético Supremo da União Soviética. A declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou a CEIA. Né? Ideias são mais letais que armas, dizia Vladimir Lenin, né? E Ilyich Lenin. No dia anterior, o presidente soviético Mikhail Gorbachev, o 8º e último líder da União Soviética, renunciou, declarou seu cargo extinto e entregou seus poderes, né? Incluindo o controle dos códigos do arsenal nuclear soviético, para o presidente russo Boris Yeltsin. Naquela noite, às 19h32, a bandeira soviética foi baixada do Kremlin de Moscou pela última vez e substituída pela bandeira russa pré-revolucionária. Né? Anteriormente, de agosto a dezembro, todas as repúblicas individualmente, incluída a própria Rússia, se separaram da União Soviética. Então veja, foi na noite, né, do 17h32 do dia 26 de dezembro, né, que ocorre a bandeira do Kremlin foi arriada, a bandeira do comunismo, e foi recolocada a bandeira pré-revolucionária. E nesse interim, né, Gorbachev passa o poder para Boris Yeltsin, que vai ter um desfecho espetacular. Veja, em momentos de ruptura, o ritmo de acontecimentos históricos se acelera. Em setembro de 1991, as 3 nações bálticas se proclamam independentes. Em dezembro do mesmo ano, a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, a atual Belarus, se reuniram numa comunidade dos Estados Independentes. Diante disso, na prática, a União Soviética não existia mais. Gorbachev renunciou, reconhecendo assim o fracasso de suas reformas e o colapso do sistema, declarando extinta a União Soviética. Aqui nós temos as medidas não foram suficientes para reverter a crise econômica do país e Gorbachev começou a perder popularidade. Aproveitando-se disso, antigas lideranças do Partido Comunista aliado aos chefes militares tentaram dar um golpe de Estado em agosto de 1991. Então veja, antigas lideranças do Partido Comunista não aceitavam essa dissolução da União Soviética. Então, com a crise emitida pelas reformas criadas por Gorbachev, né, esses líderes comunistas tentaram dar um golpe para manter o centralismo político e manter de pé a União Soviética. Né? Então, depois, Gorbachev, por 3 dias, foi deposto. Né? Foi justamente Boris Yeltsin que assumiu a liderança da população contra o golpe. Ele se entrincheirando-se no parlamento soviético e mostrando-se determinada a resistir da maneira que fosse necessário. Então, Boris Yeltsin ele lidera um grupo dentro do parlamento, né, para tentar conter esse golpe
né, na tentativa de manter a União Soviética unida. Então, Boris Yeltsin ele é a favor da dissolução da União Soviética, ele vai de encontro a esse golpe que destituiu por 3 dias Gorbachev. A linha dura do Partido Comunista tentou reassumir o controle da União Soviética e impediu o prosseguimento das reformas. Em resposta ao golpe, o Partido Comunista Soviético foi banido da Rússia pelo então presidente Yeltsin. Após sua restituição, Gorbachev não possuía mais que um poder esvaziado, né, e o controle da União enfraquecida. Em 25 de dezembro de 1991, um ano antes do fim da União Soviética, Gorbachev renunciou à presidência e em 31 de dezembro todas as funções administrativas do país cessaram de existir. Está aqui Boris Yeltsin. Né? Então, o poder soviético se enfraquecera, porque as repúblicas, uma a uma, foram proclamando independência política e se aproximando dos regimes liberais burgueses do Ocidente. Né? Boris Yeltsin, que viveu entre 1931 a 2007, recém-eleito presidente da República, fez gradativo desmonte das instituições da União Soviética, como, por exemplo, a proibição do funcionamento do Partido Comunista da Rússia. No início de dezembro de 1991, a própria Rússia, principal sustentáculo da União Soviética, proclamou sua independência política. Né? Houve a criação da Comunidade dos Estados Independentes, como a gente já havia dito, 21 de dezembro de 1991, tinha como objetivo gerir a interdependência econômica das repúblicas da ex-potência socialista. Em 26 de dezembro, a bandeira vermelha com a foice e o martelo da União Soviética foi arriada e em seu lugar foi hasteada a bandeira branca, azul e vermelha, que está até hoje representando a chamada Federação Russa, que é um tema para as próximas aulas. Né? A antiga União Soviética era composta de 15 repúblicas que se estendia por uma área de cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados. A sua fragmentação deu origem a 15 novos estados independentes. E o maior deles, claro, a Federação Russa, que hoje é o maior país do planeta. Continua sendo o país mais extenso do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados. 25% desse território fica na Europa e 75% na Ásia. Então é um país bicontinental. Né? O Turcomenistão deixou de ser membro permanente em 2005 e a Geórgia retirou-se definitivamente da CEE em 2008, em decorrência do conflito aberto com a Rússia sobre a questão da Ossétia do Sul e da Abcásia, que são temas que a gente vai discutir depois, que foram algumas regiões, né, da antiga União Soviética que passaram por movimentos separatistas. Né? Em 2014, a Ucrânia retirou-se da comunidade após a anexação da Crimeia pela Rússia, que é outro tema também. Esse conflito que está se desenrolando entre Ucrânia e Rússia vem desde 2004, né, com a Revolução Laranja, se intensifica em 2014 e atualmente vem com essa questão da invasão da Rússia no território da Ucrânia. Aqui nós temos a Rússia e a CEE, em 1991. Veja a Rússia, esse laranja enorme. A CEE são esses países aqui de verde, olha, como das Estados independentes. Né? Estados que não aderiram à CEE foram as 3 nações bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, como vocês podem ver. Em 8 de dezembro de 1991, Rússia, Ucrânia e Belarus assinaram o Acordo de Minsk, proclamando a formação da CEE e declarando que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como sujeito de lei internacional e da realidade geopolítica, não existe mais. Então, veja, foi o Acordo de Minsk, em 8 de dezembro de 91, que criou a CEE. Né? Para finalizar, quais foram as características que se deram nesse momento de transição de países que antes passavam por um modo de produção socialista para um modo de produção capitalista? Né? O setor agrário, houve privatização das propriedades agrícolas e declínio das cooperativas de propriedades privadas, as COCOS, e das fazendas coletivas altamente mecanizadas e gerenciadas pelo Estado, as SOVCOS. Então, houve uma privatização dessas fazendas coletivas ou cooperativas. O fim da Comecon, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, os países que apresentaram um sistema produtivo pouco diversificado, tecnologicamente atrasado, né? Desemprego e diminuição de renda das camadas sociais mais desfavorecidas, falta de competitividade de investimento em pesquisa, estagnação da economia e limitada produtividade, além da baixa qualidade dos bens de consumo. Né? Apesar disso, muitos países da CEE são grandes produtores agrícolas, especialmente grãos, como a Ucrânia, grande produtor de milho. Então veja que esse processo de transição para o mercado capitalista que prometeu, né, um benefício, a liberdade econômica, o livre mercado como mecanismo de a atingir a felicidade suprema das pessoas a partir do modo de produção, do modo de consumo, isso não garantiu de fato aquelas promessas, né? Gerou concentração de renda, corrupção nos seus governos, né? Um parque tecnológico extremamente atrasado para entrar nessa seara de competitividade com os países do Ocidente, que já vinha com
know-how, né, de investimento em ciência e tecnologia. Então foram países que passaram por intensas crises, crise intensa de dívida externa, né? Houve necessidade de contrair dívidas para investir no seu setor produtivo. Então essas nações passaram por intensa crise econômica e social, certo, pessoal? Então o que eu tinha para falar, pessoal, nessa aula 14 foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.